E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast oficial do Carnaval, que é o podcast Sambrito aqui na Cuboplay. E hoje tenho a alegria de receber aqui uma das maiores vozes que o nosso Carnaval já conheceu, uma fera, puxador de samba enredo, intérprete de samba, cantor, o grande Lu Astral. Seja muito bem-vindo ao podcast Sambrito, Lu. E vocês sabem, né? Eu aqui sempre faço questão no programa de trazer um parceiro para me ajudar a entrevistar o baluarte do Carnaval que está no nosso programa. Então, hoje, para me ajudar a entrevistar o Lu Astral, está o querido amigo Renan Silva Neves, ou Renan SN, né? Cada um pode chamar como bem entender, locutor, radialista, narrador de futebol e também locutor da Avenida mais de uma vez. Né, Renan? Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Vini. Tu sabes que é um episódio importante para mim, né? Porque tá aqui o cara que me lançou como cantor. Lá atrás, né? O cara que falou, tu tem oportunidade, vamos te botar pra cantar. E meu ídolo de infância, eu sempre digo isso. Eu tô te chamando de velho, tu viu? Também. Porque a primeira vez em que eu desfilei numa escola de samba foi com o Lu no microfone. Então, pra mim, é muito importante estar aqui e falar um pouco da história de uma pessoa tão importante também pra minha história no Carnaval. Obrigado, Renan, mesmo por estar aqui com a gente. E eu sempre disse, né? Olha, quando eu gravar com o Lu Astral, meu parceiro vai ser o Renan, porque sei da admiração que tu tens por ele. E que bom que tu estás aqui. Lu, eu vou fazer para ti como primeira pergunta, a primeira pergunta que eu fiz nos últimos episódios, inclusive pro mestre Guto, que estava aqui no estúdio há pouco, né? Os dois programas foram ao ar em dias diferentes, mas a gravação foi no mesmo dia. E foi muito bacana, inclusive, ver aqui o Lu e o Guto se encontrando, demonstrando o carinho de um pelo outro, muito legal. Perguntei para o mestre Guto, perguntei para diversas pessoas, como primeira pergunta: qual é a tua primeira lembrança de Carnaval? Qual é lá, se tu puxar na tua memória, quando é que o menino Luciano tem um envolvimento, alguma lembrança de Carnaval na tua vida? Boa noite, primeiramente, né? Eu agradeço no fundo do coração pelo convite. Imagina, cara. Ter vindo, né? Hoje deu. É que a agenda do Lu não é fácil. Lu, tu mora onde hoje? Hoje eu tô morando em Brochir. Brochir. Na verdade, estou trabalhando, então a gente, como tem como ficar indo e voltando. Claro, hora, né? Para ti é uma viagem longe. A vinda aqui até a Cubo. A gente mora em Nova Hartz, né? Uhum. Então, daí agora a gente está trabalhando em Brochir e estamos morando lá, né? Perfeito. E qual é a tua primeira lembrança carnavalesca lá? Quando é que tu pela primeira vez tu viu alguma coisa ligada à escola de samba? Cara, quando eu era criança, né? Meus pais iam na escola de samba Unidos da Liberdade. Não sei se o Renan não era nascido nessa época, mas deve ter ouvido falar Novo Hamburgo. Alguma coisa de Novo Hamburgo. Então, eu ia junto com eles e ficava fissurado, a bateria tocando e, sabe? Então, teve um momento que eu comecei a participar da bateria, mas acho que a escola essa durou coisa de 2, 3 anos, então eu desfilei junto, era criança, pequenininho, e tocava repinique. Unidos da Liberdade. Unidos da Liberdade. Qual eram as cores, tu lembra? Era azul e branco, acho que era. Azul e branco, se não me falha a memória, azul e branco. Então, as primeiras lembranças de Carnaval, onde eu comecei a participar, foi nessa escola. Aí depois, na adolescência, a gente começou a ir pro lado da Protegidos, e até Cruzeirinho também, e assim foi, né? Porque no imaginário das pessoas, né, tu tá muito marcado com a Protegidos, que lógico que é a escola de Novo Hamburgo mais pujante, assim, é que mais aparece para quem não é de Novo Hamburgo. Sim. Claro que a Cruzeirinha é muito tradicional, mais velha que a cidade, sim, né? Sim. Mais velha que a cidade. Mas a tua ligação com a Protegidos é muito grande. Mas teve aí a Unidos da Liberdade, que nem existe Unidos mais. Da Liberdade. Que foi a escola que pela primeira vez teve o Lu Astral na sua... Quando eu nem era Lu Astral ainda, né? Nem pensava, né? Renan. Não, eu acho que depois a gente vai ter que falar o porquê do Astral, porque é muito importante para a história, inclusive o motivo do Astral. Mas, Lu, eu queria comentar uma coisa. Tem uma imagem muito presente para mim. No meu primeiro ano de Protegidos desfilando, que é 2003, que é o teu último ano, coincidentemente, eu me recordo de muitos ensaios, tu tá lá cantando, com a tua harmonia e etc. Mas em determinado momento tu falava, eu não me recordo quem era o diretor de bateria, e tu dizia, não, gurizada, pera um pouquinho.
tá errado. E tu descia do palco, pegava, não lembro se era o repinique ou a caixa, e fazia que não, é aqui que tem que ser. E outro episódio que eu me lembro, tu em um estúdio, eu fui gravar um samba contigo, isso há muitos anos, e na ausência de um ritmista, tu, não, daqui deixa que eu faço. E gravou no estúdio como ritmista. Então eu vou dar um... ritmista Lua Astral. Não, mas eu vou dar um depoimento também. Então, disputei um samba enredo como compositor nos Bambas da Orgia. O famoso Vixe Mainha. Ficou famoso no Carnaval de Porto Alegre. Nosso carro de som era fraco, era Lua Astral, era Arizinho, era Leandro da Águia. Aquele samba não... Ana Ludwig, montamos não sai da mente. Não sai da mente de um monte de gente. Um abraço, Alex Bagé. Meu querido amigo, que nos ganhou no ano do Vixe Maria. E nós estávamos ensaiando o samba naquele bar Vitali, que tem ali pertinho da quadra dos Bambas da Orgia. E nós tínhamos um grupo de tamboreiros. Porque o nosso alusivo, o enredo era Bahia, e o nosso alusivo começava com Festa de Batuque, né? O refrão de Festa de Batuque de 1995, de Bambas da Orgia. E no final, a gente fazia uma grande roda. Verdade. E teve um momento que o Lua Astral disse: pessoal, deixa eu dar uma sugestão aqui de como é que pode ser essa batida de tambor assim. E como um verdadeiro Ogan, o Lua Astral demonstrou todo o seu talento de ritmista. Então fala do ritmista. É que na verdade... Tinha uma rapaziada, tava fazendo um som maneiro, mas eu tinha eu tenho que mostrar para eles, né, como é que é. E daí eu peguei lá eu não me lembro se era tambor de religião. De religião mesmo, isso, né? Isso. Aí fiz lá e a galera gostou. Mas eu me criei, né, na religião. Hoje eu não faço mais parte, mas quando eu era criança também, acho que até os 13 anos eu fui tamboreiro, né? E de religião. Tu aprende a ser percussionista no carnaval ou na religião, ou nos dois ao mesmo tempo? Eu acho que nos dois ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa liga a outra e... Carnaval, religião, acho que tem bastante gente que é do carnaval e é de religião também. E tu chegasse a sair em bateria? Saí, sim. Saí muitas vezes em bateria, saí no Cruzeiro do Sul, na Protegidos eu comecei na bateria. Né? Tocando que instrumento? Tocando caixa, né? Caixa. Tarol, na época era tarol. Saiu em 2022 como ritmista. Olha só. Na Protegidos. 2022. Tava agora esse ano, tu tava na bateria isso, junto, isso, né? Isso aí. Tocando caixa. Tocando caixa. Tocando caixa. E tem umas imagens minhas perdidas pelo YouTube lá. E quando é que tu te dá conta, Lu? Eu gosto de cantar. Eu canto bem. Quando é que tu te dá conta que tu queria soltar esse... Teu vozeirão todo mundo tá anotando aqui. Mas quando é que tu te deu conta que tu era afinado e que tu gostava de cantar? Inclusive na terreira, a gente tinha uma tia nossa da família que ela tinha a terreira lá, né? Era o Centro de Umbanda Tupinambá. Novo Hamburgo. E então eu comecei tocando tambores junto lá e comecei a cantar os pontos de religião ali, né? E tipo assim, eu tinha aquela potência de voz, potencial de voz, era voz de menino, mas era alta, sabe, afinado. Mesmo que ali tocando não tinha acompanhamento nenhum de instrumento de corda, de harmônico, né? Então, em cima disso também tinha um time de futebol da família lá, então a gente ia para as canchas de futebol de salão jogar. Eu não jogava, né, mas ia junto. E daí depois rolava aquele pagodinho, só instrumento de percussão, não nada de corda, né? Nem sonhava em ter alguém tocando cavaco naquela época junto. E o cantor era eu. Sabe? Então, vamos levar o Lu junto. Coisa de 13, eu tinha 13 anos, eu acho, 12, 13 anos nessa época aí. Tu lembra algum ponto de religião que tu cantavas, assim, algum que é marcante pra ti? Eu gostava muito quando eu tinha as excursões, né, pra praia, na época fevereiro ali, na época de Iemanjá, né? Então, a que eu tenho como lembrança, assim, sempre dentro do ônibus que a gente ia tocando até a praia, sabe? Então, eu gostava muito de um ponto que era, como é que é? Ele começava tremendo, né? Rufando, na verdade. Rufando. Iemanjá, doce Ara, Iemanjá, hoje é seu dia de beleza, salve a sereia do mar.
Lá vou eu pra beira do mar, levar flores pra mãe manjar. É a minha feliz. E assim embora, né? Daí É uma lembrança bem presente pra ti. era o que eu mais gostava, assim, né? De cantar. Então, me destacava bastante, né, quando eu cantava esse ponto, né? Segura um pouquinho. Queridão, o áudio tá bom? Tá, porque, claro, porque... Não, é porque como tu tem a voz potente, talvez tu não precise... Ele tem vozeirão, né? Então... Tá bom, ó. Tá legal. Tá legal. Eu sempre falo... Eu esqueci de passar pra ele o recado de que era pra falar mais direcional, como eu passei pro Guto. Mas como tu fala grosso, então não tem problema. Então eu vou seguir, então. Tu pergunta. Pois é, Lu, a gente comentou sobre o teu início como ritmista, a tua vontade de cantar, e eu quero avançar nessa história do canto. É claro que para quem é do mundo do samba, do carnaval, do Rio Grande do Sul, tem uma noção do motivo do astral, que é o que carrega contigo. Lu Astral, vamos fazer a lista, né? Nosso querido Tom Astral, Vilcinho Astral, Mano Astral. Mano Astral. Porque o Lu Astral do samba enredo a gente conhece. Que família é essa, né? Por que o Astral, Lu Astral? Muitas vezes as pessoas encontravam o Tom e depois me encontravam, Lu, falei com teu irmão lá. Os meus irmãos, não tem irmão, tem 2 irmãs, né? Os meus irmãos, o Tom Astral. Penso que é sobrenome, né? Sim. Mas o Astral veio do grupo Samba Astral, né? Um grupo que todos nós participamos, né? O Tom, o Vilcinho. Mas eu comecei com o Astral, né? O Tom sempre dizia, ali chegou o pai dos astrais. Tu que foi o primeiro a colocar. Sim, e na verdade quem me deu essa ideia foi o Ivan, lá da Protegidos, era diretor de carnaval. Uhum. E aí, como a gente tinha a banda, e daí intercalava ali com o lance de carnaval, aí um dia ele, Lu, por que tu não bota um nome artístico, né? Não tinha nome, né? Era Luciano da Protegidos. Então... eu falei, tá, mas, sei lá, dá uma ideia aí. Ele, cara, tava pensando esses dias em casa. Por que não bota Lu Astral? Ele brilhou assim, sabe? Eu disse, Lu Astral, fica legal. E fala pra gente do que foi, pra quem não lembra e é mais novinho, sabe como é que é, né? Podcast, a audiência é bem jovem. O que foi o Samba Astral? Porque foi um grupo de muito sucesso, né? O Tom Astral, saudoso irmão teu, meu... E que inclusive hoje eu falo com muito orgulho, né? Eu tô com um filho de 4 meses e meio e o nome dele é Tom. Sim. Em homenagem ao Tom Astral, meu querido amigo. Então, pro resto da vida meu guri vai carregar. O Tom, na verdade, era Everton, né? Então o nome do Tom era todo artístico, era Tom Astral. Sim. Né? O meu guri é Tom mesmo, é o nome dele. E o Tom me contava viagens que vocês faziam para Rio, para São Paulo, Santa Catarina, CD gravado, fosse cantar aqui no Carinhoso, por exemplo, era casa cheia. Fala pra gente do que, para quem não entende, explica o que foi o Samba Astral. O Samba Astral foi uma grande banda, né? A gente começou em 92, se não me falha a memória. Não, 95 começou o Samba Astral. 95 começou o Samba Astral. Mas o Tom, o Vilcinho, nem pensava em tocar na banda ainda, né? Então eu fiquei... Na verdade, eu tocava num grupo que era o grupo do Tássio, em São Leopoldo ali. É bem famoso também, do Tássio. E a banda acabou. Então eu tava parado, sem tocar. E daí o Vilcio, o Fábio, o tecladista, ele até é meio parente da rapaziada do Família Lima. Uhum. Aí, como a gente tocava na noite, ele conhecia, daí um dia apareceu lá em casa. Aí me convidaram para montar uma banda. Daí eles tinham uma banda também, a banda deles eles tinham saído da banda, né? Ele e o pai dele. O pai dele era o que gerenciava tudo ali. Então o Samba Astral, na verdade, começou em Estância Velha, né? Na cidade de Estância, que a gente ensaiava lá. Então o começo da banda era eu, o Gesso, que toca cavaco, e daí tinha mais 2 integrantes que era do grupo de Tássio, que era o Teixeira, que também hoje não faz parte desse plano, e o Marcelo e o Ademar. Aí a gente montou a banda. E aí fizemos uma reunião ali para decidir o nome da banda.
e ficou como Samba Astral. Cada um levou uma lista ali de nomes, né? E o Gesso que criou esse nome Samba Astral. Ele que levou o nome. É ele que levou o nome. E esse momento de sucesso, como é que foi, assim, de Aí, vocês viajando o Brasil? na verdade, assim, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, ainda o Wilson estava no grupo ainda. Ele era o empresário, na verdade, né? Ele que fazia toda a correria. E aí o Tom já estava no Samba Astral já. O Gesso saiu, daí entrou o Tom no lugar do Gesso de Cavaco. E a gente tocava no Kizomba aqui em Porto Alegre. Antigo Kizomba, não sei se tu lembra. Era do lado do Bambas, Kizomba, Kizorra. Acho que era Kizomba. E ali a gente conheceu o Vilcinho também. O Vilcinho tocava com o Luz de Neon, né? Luz de Neon. Não era nem os Medina, era Luz de Neon. E o Medina ainda era vivo também. Ele que botava o som, operava o som da casa, né? E aí convidamos o Vilcinho para tocar com a gente também. E quando a gente foi pro Rio de Janeiro, nós fizemos ali uma vaquinha, porque naquela época era tudo assim, né? Tipo, queria fazer uma viagem, queria fazer uma turnê, a gente mesmo que tinha que se patrocinar, na verdade, né? Então, tocava muito na metrô. Fomos tocando e juntando dinheiro para ir pro Rio de Janeiro. E eu acho que na volta do Rio de Janeiro que começou esse sucesso, né? Aí o Wilson saiu do grupo, entrou o Braulio, que é primo do Sandrinho, a gente botou o Sandrinho também na banda. E ali começou, daí surgiu a oportunidade para gravar um CD com a Raízes, né? Raízes, que era do grupo Tartarote da Metrô. Então, foi embora. Começou a viagem para tudo quanto é lado. E a banda era muito boa mesmo. Era, musicalmente só tinha fera, né? E é interessante como tinha figuras do carnaval. Lu Astral da banda, Tom Astral da banda, Vilcinho Astral da banda, Sandrinho Gessé também, intérprete de samba enredo. O carnaval em algum momento chegou a atrapalhar a banda, porque o Lu tem que cantar na Protegidos, o Sandrinho tá na escola tal, lá no Império, e daqui a pouco tem a banda, e o Tom Astral tem o ensaio da Acadêmicos do Rio Branco. Em algum momento vocês tiveram que se adaptar às agendas do carnaval e da banda, ou dava para conciliar? Na época da Protegidos até não tinha tanto problema, mas quando eu fui convidado para puxar o Imperadores do Samba, aí foi onde... Porque a agenda era maior, a agenda com Imperadores, e a gente tinha uma agenda também bastante grande, né, com o Samba Astral. Então, teve vezes que eu tive que optar por ir no show com Imperadores e não ir tocar com o Samba Astral. E daí já começou a dar as tretas na banda, né? Não, porque, por exemplo, eu recebi aqui o Vitor Nascimento, e o Vitinho contou que tiveram algumas dificuldades na banda por conta do carnaval, nem de agenda. Mas um estava numa escola, outro estava na outra escola, assim, deu algumas rivalidades. Mas tu já trouxe um assunto, então, que eu vou te perguntar. Foi uma surpresa, tá? Para muita gente, quando lá em 2004, na verdade 2003, né? Para o carnaval de 2004, quem é que era o intérprete do Imperador na época? Sandro Ferraz. Sandro Ferraz sai do Imperador, vai para Restinga, e o Imperador anuncia: olha, o novo intérprete dos Imperadores é Lu Astral. E tu tinhas ali, no carnaval, uma história ainda inicial. Curta, né? Curta, na Protegidos também, que era uma escola de segundo grupo. Tu já era uma grande figura desse mundo do samba e do pagode. Sim. Mas no carnaval ainda era uma figura que estava iniciando seu processo. Logicamente que reconhecidamente muito talentoso, né? Quem é que te liga? Onde é que tu estava quando alguém, pela primeira vez, te disse: Lu Astral, vamos conversar para ser intérprete do Imperador? Tu lembra disso? Lembro, sim. Mas voltando também lá nessa época aí, 2003, justamente por conta do samba que o Tom Astral compôs, né, para Protegidos, que era o samba do... Eu não 2003? Lembro o nome do 2013 é... Todas as criaturas. Todas as criaturas, é isso aí. E um samba lindo também, então nos festivais que teve, a Protegidos foi campeã, né? E daí foi ali onde apareceu essa oportunidade. Aí, um dia que eu tava em casa, do nada, ligou o Jairzão, o finado Jairzão também, e perguntando se eu queria desfilar no Imperadores como intérprete. Eu falei: tá brincando, tá de sacanagem, né? Não deve ser verdade.
Naquela época ainda era o telefone. Hoje em dia não se vê mais, né? Mas aí eu. Tá, mas você tá falando sério? Eu disse, não, tu quer ou não quer? Eu falei, porra, Quem com não certeza, quer, né? porque quem não quer, né? Então ele, tá, a gente pode ir falar contigo e tal, mas agora? Eu disse, não, então vem, vambora. Aí eles foram lá em casa. Aí ali a gente conversou, fechamos um contrato e. Quem é que tava nesse time do Imperador que Era falou contigo? Era o Turco, e o Turco era o presidente, e o Jairzão era diretor de carnaval. Nessa época, o João Aruanda era diretor de harmonia. Pois é, o João Grande João Aruanda. João Aruanda te fazia rasgar as elogios, né? Ele gostava muito do teu trabalho. O cara, eu aprendi muito com o João Aruanda, né? Ele era um velho assim meio chatinho, mas ele era o cara que tá louco. Tem uma lembrança do João Aruanda, que nem nós estávamos falando aí sobre o lance de conciliar a banda com Imperadores. E aí teve uma vez que a gente foi pra praia, a gente tinha que tocar na praia, Imperadores. Com Imperadores não, com o Samba Astral. Era uma festa da prefeitura, na beira da praia, assim, pra uma multidão de gente. E daí o Imperador estava em dúvida se fazia, era no Réveillon, na noite da virada. Estava em dúvida na semana ainda se ia fazer o Réveillon da escola ou não ia. Aí no meio da semana resolveram, não, nós vamos fazer, daí divulgaram. Até foi uma pouca divulgação assim, né? Deu, e agora o que eu vou fazer, né? Daí tinha que escolher. Eu tinha que escolher, né? Daí Deus, ô João, tem que tocar lá. Deus, cara, tem que fazer aqui também. Pois é, mas vou estar lá no Imbé, cara. Vai ficar meio contramão, qual o horário? Já e meu horário lá. E lá veio antes o compromisso, né? Sim. Eles, não, tu vai ter que dar um jeito e vai ter que vir. Deus, tá, mas que hora o Imperador vai se apresentar? Deus, cara, daí eu preciso, não, eu tenho um horário lá, cara. Eu, tipo assim, depois da meia-noite, 1h, a banda entra no palco. E eu preciso saber pelo horário pra ver o que eu posso fazer, né? Mas eu te meto, não vou conseguir chegar no Imperadores, não tem como, né? E eu fui pra praia, aí toquei, né? E daí o João me ligando. Tu vai vir, né? Eu pensei, o que eu vou fazer, né, cara? Aí encontrei um amigo meu lá. Irmão do meu cunhado hoje, né? Ele é meu cunhado. E daí eu falei com eles, cara, me quebra uma. Te pago a gasolina, me leva até Imperadores. Ele, o que tu quer fazer, né? Eu tô aqui na praia, tu vai fazer eu ir a Porto Alegre. Deus, faz isso aí pra mim, negão. Pelo amor de Deus. Aí ele, tá, vambora então. Aí peguei e vim, né? E ele é 160 na faixa de tem que chegar no horário, né? O Imperador vai se apresentar 3 horas. E daí eu vim. E aqui, né? 160 direto na freeway. Aí chegamos no Imperador. O Imperador já estava se apresentando. A quadra vazia. E daí eu cheguei. Foi pra isso que eu venho. Eu disse, pô, João, não tem ninguém, tu podia ter me avisado. Ele disse, não, mas eu só queria ver se tu ia vir mesmo. E aí tu cantou um pedacinho, pelo menos? Capaz, já tava encerrando quando eu cheguei. Encerrando já? Tipo, podia ter me avisado, né? Não, nem vem que não tem ninguém. Não, fica aí que tá tranquilo. Deus, não, eu só queria ver se tu ia vir mesmo, né? Tipo, Ô Vini, tu sabes que o teu podcast, eu me lembro do episódio com o Sandro Ferraz, ele serve também pra desmistificar ou confirmar lendas, né? Claro, do sempre. carnaval. Sempre. Então, Lu, uma história que eu preciso te perguntar é a seguinte. Eu já devo ter ouvido 15 histórias diferentes sobre a tal da ida pra França do Imperadores do Samba. Que já falaram que tu não cantou lá, que tu não fez show, que quem cantou foi outro cara, que era pra ser uma coisa e foi outra. Já contaram milhões de histórias dessa viagem. Afinal de contas, como é que foi a saída com Imperadores? Foram poucas escolas do Brasil, né, que foram convidadas. Imperadores foi uma delas. Até nós explicar, então. O Lu é intérprete de Imperadores 2 carnavais, né? 2004 2005. E após o carnaval de 2005, isso, Imperadores é convidado, uma ação de governo, se eu não me engano, vai uma comitiva de Imperadores e passa quanto tempo na França, Lu? Acho que deu um mês. Um mês na França. Várias cidades ou um lugar só? A gente estava na cidade de Montélimar e daí fizemos shows em outras cidades lá, Marseille. Fomos passear em Paris, mas foi mais naquela região ali de Montélimar, ali perto, sabe?
E aí, responde o Renan. E daí até hoje se fala muito dessa viagem, que teve um monte de história, que eu acho que muitas são lendas ou não. A tua saída do Imperador é por conta da viagem para Paris? Não. Na verdade, essa é uma das lendas, por exemplo. Na verdade, essa história que até eu fiquei surpreso também quando eu ouvi, né? Na verdade, acho que foi um motivo que eles arrumaram para me tirar do Imperador para colocar o Medina, né? Porque foi uma coisa bem... Na época, agora hoje passou, né? Mas na época eu fiquei bem sentido, porque foi até por telefone. Lu, só para avisar que a escola não vai mais precisar de ti. E nós fechamos um contrato com o Medinas. Simples assim, né? Mas isso é mentira. Jamais. Como é que a escola ia se apresentar sem mim lá? Quem ia cantar no meu lugar? Se só foi eu de cantor. E a viagem foi bacana? Você tem boas lembranças dessa experiência? Porque foi ótima, foi uma viagem bem bacana mesmo. Uma baita experiência, né? Conhecer um outro país, uma cultura totalmente diferente. Mas é totalmente história. Se eu até eles falam, teve um show lá que tu não apareceu. Eu falei, cara, e que tu foi para outro lugar. Como é que eu vou para outro lugar na França? Eu não conheço nada. Me diz. E a gente tava numa casa, quando a gente ia se apresentar em algum show, eles vinham, pegavam a gente ia. Perfeito. Para os shows, não tinha como não se apresentar. Sabe? Agora, são bacanas essas experiências, né? A Ana Marilda e o Girozinho estiveram aqui, contaram de uma excursão que eles fizeram lá nos anos 90, no iniciozinho, para o Japão. Ficaram, acho que 15, 20 dias no Japão, fizeram vários shows, etc, etc. No programa anterior, o mestre Guto contou que o carnaval o levou para a China. Ele ficou também 15 dias na China, conhecendo Xangai, Pequim. Uhum. E o carnaval também te proporcionou isso, né? Fazer samba na Europa, fazer samba na França. Muito mais. Vini, se tu me permite, eu queria aproveitar esse gancho porque entra em uma parte importante da carreira do Lu, porque tu sai do Imperadores, né, como o Vini mencionou, e eu sempre brinco o seguinte, às vezes quando não tem o registro no CD as pessoas esquecem, mas se eu não me engano tu vai para Imperatriz Leopoldense, né, tu canta em São Leopoldo, e aí eu queria chegar num ponto que eu acho que é muito importante para a história do Carnaval de Porto Alegre, porque eu sou de Novo Hamburgo, moro lá minha vida toda, e eu acho que aí a gente chega no maior samba da história do Carnaval de Novo Hamburgo, no maior desfile lá do Carnaval de Novo Hamburgo até hoje, insuperável, e que entrou para a história, e que eu acredito que tenha sido até para ti uma retomada de carreira, que é o Samba do Budismo de 2007, que eu considero talvez, como eu disse, o maior samba da história de Novo Hamburgo, do Carnaval de lá, e a maior parceria que se formou ali entre tu e o Tom, e ali a gente já tinha antes, mas começa a partir dali ainda com outros sambas tão importantes. Eu queria que tu falasse sobre esse desfile. Tu sai do Imperador e volta para Protegidos. Não, eu saí do Imperador e fui para Leopoldense. Qual era o samba da Leopoldense? Aquele ano eles estavam falando sobre o trânsito, e o samba acho que era do Balau. Perfeito. Respeitando o trânsito, não lembro direito o samba. Aí depois volta para Protegidos. E daí voltei para Protegidos, E aí canta o samba do budismo. O samba do budismo. Aí tem uma história, né, que eu até sempre comento, né, que o Tom fez o samba e aí mandou pra gente, né, tava eu, Giado, falecido Giado também. E daí eu escutei o samba e disse, não gostei de samba aí, cara. o Tom consegue melhorar isso aí. Daí liguei pro Negão, ô Tom, dá uma melhorada nesse samba aí, cara. Ele, mas o que tem isso? Sei lá, cara, a melodia tá meio estranha. Tenta mudar, cara, eu sei que dá o teu melhor, tu consegue. Daí, manda aí pra mim aí. Aí passou uma semana, ele mandou de novo. Vê aí o que tu achou aí. Daí eu escutei de novo, daí eu falei, sei lá, cara, tu podia dar uma melhorada aí, tu consegue. E daí ele já começou a ficar brabo, né? É o seguinte, vou fazer o samba e... Parece que eu tô vendo. Vou fazer de novo, assim, se tu não gostar, eu não vou fazer de novo, vai cantar do jeito que tá. Aí, passou uma semana, ele mandou o samba, né? Quando eu escutei o samba, eu sabia que tu ia conseguir. E disse, cara, esse samba aqui vai entrar pra história do Carnaval de Porto Alegre. E entrou mesmo. Entrou, sem dúvida. Canta o refrão pra gente. Com essa voz? Com essa voz, pô. Ouve a minha do Renan e vê se tu não tá bem melhor que a gente. Amor, eu vou buscar, essa filosofia me conduz, budismo caminha a se trilhar, para encontrar a luz. Samba maravilhoso, tá louco? Maravilhoso, e lembrando, né? Samba de tom astral e tom astral. Esse é um samba que a gente nunca esquece, né? Acho que em todos os lugares,
tem uma oportunidade para cantar, a gente canta ele, não tem como esquecer. É um sambaço mesmo, que realmente, eu acho que maior da história de Novo Hamburgo, da história da Protegido, dos maiores da história de Porto Alegre, samba do nosso querido, saudoso irmão Tom Astral, e que, como disse o Renan, né, eu acho que é um samba que talvez te traz de volta, porque se fica aquela grande expectativa no Imperador, se tu faz um bom, tu é campeão no Imperador, né, isso aí ninguém tira da história, sim. Mas tu retoma realmente o caminho de, Lua Astral, digamos assim, com esse samba do budismo, né? Aí daí em seguida veio outros maravilhosos samba também, que foi, no outro ano foi o do Cirque du Soleil, e depois o Medo, né, samba, cara, a escola não tava aquilo tudo, mas os sambas do Tom não tinha, né, todo mundo canta. E no programa anterior, estava aqui o Mestre Guto, contando, e eu quero te fazer essa pergunta, contando que tentou te levar para a Restinga. E eu lembro que na época, eu já fiz coisa no carnaval, Renan. Na época eu tinha um blog, que as pessoas vão lembrar talvez, quem é do carnaval lembra, que era o Samblog, que era um blog que tinha no Clique RBS. Né? Foi o primeiro blog do carnaval de Porto Alegre, que eu atualizava. E eu lembro de ter escrito a matéria: Lua Astral é o novo intérprete da Restinga. Restinga te anunciou, te contratou. Por que o Lu não chegou no carnaval? O que houve ali? Por que o Lu não tem no currículo dele Restinga? Estado Mar da Restinga. Só um pedacinho. Ficou... Que ano foi isso aí? Foi em... Só por cima disso, o Renan, quando esteve aqui, disse que foi contratado para ser apoio do Lu. Isso, lembra? Verdade, ele fala, então deveria ser para 2008, né? Isso. E no fim ele acabou ficando como oficial. 2008, isso aí mesmo. Eu fui, eles me contrataram, me chamaram e a gente foi. Aí foi lance de contrato mesmo, na verdade, né? Porque a gente me contratou, na época era o Muti, que era o presidente, o Elinho fez todo o trâmite ali, então a gente foi. Só que fui eu e a minha harmonia, né? Foi a harmonia toda junto, toda a rapaziada. Então a gente fechou um contrato lá, um pacote, e daí tinha a van e tudo mais, né? E daí então... Tinha uma distância, de Novo Hamburgo a Restinga é longe pra caramba. E eu acho que tava ficando meio pesado pra eles, sabe? Gastar esse valor com van e mais harmonia, sabe? Daí, então chegou um momento que eles me ligaram e perguntaram assim: Lu, o que a gente podia desfazer no contrato, de repente vir só tu e não vir a harmonia, né? Aí eu fiquei meio assim, pensei, agora... Os caras deixaram de fechar com outras escolas, né? Daí eu falei, Elinho, cara, eu não tenho como fazer isso agora, vai ser até antiético da minha parte, né? Eu chamei a rapaziada pra sair comigo lá e agora eu vou dizer pra eles assim, vocês não estão, só vai eu, sabe? E eu já tô acostumado a sair com os caras também. Se a harmonia não for, eu acho que eu não vou ir também. Aí foi onde... Daí disse, então tá, tudo bem, então vamos dar uma pensada aí, né? Daí ele me ligou outra vez e eu falei assim, não, é isso aí, não tem o que fazer, vou optar por não desfilar então, mas não vou fazer isso aí pra rapaziada, né? E daí a gente desfez o contrato. Pois é, mas e como é que funciona isso no teu olhar pra tua carreira, assim? Tu entende que tudo bem, naquele momento realmente era inevitável, porque a escola te propôs algo que ela acabou não podendo cumprir, né? Mas tu tem assim uma vírgulazinha assim, eu queria ter passado pela Restinga, como é que é isso? Não, com certeza. Gostaria muito de ter desfilado, mas foi um momento também assim que a distância também me incomodava muito, sabe? E tinha o lance da banda também, sabe? Eu pensei, tô saindo do Imperador, deu toda aqueles problemas com a banda, então, sabe, eu vou, acho que deixar quieto isso aí. A banda mais uma vez, né? Falou mais alto. Porque era um compromisso muito relevante. Porque na época o Samba Astral tocava muito, né? A gente tocava de segunda a segunda, né? Não tinha descanso, né? Imagina. Então era bem profissional o negócio, sabe? Então... E tu tem também uma passagem que também acaba não acontecendo, mas aí, se eu não me engano, é por uma questão, acho que a escola tem eleição no meio disso. Tu passa pelo Bamba também, né? No Bamba eles me anunciaram também. Também tu fez matéria. No baile, né? Acho que foi no baile, Só que assim,
O Cleomar ganha. Conta pra nós. Eu lembro que tinha alguma coisa. Acho que o presidente que te anunciou saiu, não foi isso? Não, foi o Cleomar. Não saiu, foi na época, foi o Cleomar que me chamou, né? Eu acho que era a Rosalina presidente, acho que é 2011 isso. Eu acho que era a Rosalina. Eu acho que era a Rosalina. Era a Rosalina. Tá certo, Rosalina. O Cleomar até me chamou depois também pra ir, mas daí não foi o lance de isso que só que eu tava no Academia de Gravataí. Isso que eu contei aconteceu com o Alexandre Belo. Porque o Cleomar teve que vencer 2 eleições do Bamba. É verdade. Ele venceu uma eleição, anunciou o Belo, e aí, se eu não me engano, aquele processo eleitoral do Bamba voltou por causa da questão de justiça, e aí depois só que o Cleomar vai assumir. E aí ele leva o Belo de novo. No teu caso, por que também que o Bamba te anuncia e tu não chega no carnaval? Na verdade, aquele ano também tinha lance de banda. Né? Já era a turma do Astral ali, né? E quando a gente conversou sobre contrato e tudo mais, aí expliquei, quais são as datas que eu vou precisar vir e tudo mais. Vocês têm que me avisar com antecedência para me programar com a banda e tudo mais. Eu fechei um contrato, a gente fechou um contrato para tocar, não me lembro onde é que era, mas era bem importante também. Para a banda. E eles, na mesma data, foi o baile da escola. Daí onde eles iam apresentar. Daí eu falei, cara, eu fechei o contrato lá nesse lugar que a gente vai tocar, não tem como ir, né? Daí, não, mas sem problema, Lu, sem problema. A gente também não te avisou e era o mestre Nilton que era o diretor de harmonia. E daí nesse dia lá tava o Zinho. 2011 mesmo. Tava o Zinho, Melodia, e daí eles, chamaram ele pra quebrar o galho, né? E daí ele ficou. E daí simplesmente te comunicaram que ia ser o Zinho, intérprete, e eu tava fora, deu tudo bem. Tu não acha, Lu, fazer uma pergunta, talvez tu responde da forma que tu achar que tem que responder, e não quero parecer desrespeitoso contigo. Tu tem uma trajetória maravilhosa na Protegidos, na Gravataí, o Timono aí na Vila, que são escolas maravilhosas porque eu tenho um profundo respeito. Mas as 3 grandes marcas do nosso carnaval, inegavelmente, são Bambas, Imperadores e Restinga. Pelo menos pelo número de títulos, é que aí número não dá para discutir. Tu, olhando para tua trajetória até aqui, porque tu tem muito tempo pela frente, tu não tem uma frustração assim, pelo talento que tu tem? Eu te faço isso, eu te pergunto isso pelo talento que tu tem. Não perguntaria para outros, talvez. Porque tu é bom pra cacete. Me perdoa usar a expressão. Tu canta demais. Tu canta muito. Tu é uma voz abençoada, né? Um dom fantástico, um baita profissional. Tu olhando para tua trajetória de intérprete, tu não acha que tu poderia ter tido mais momentos nessas 3 grandes escolas? E tu teve chance nas 3, no Imperador 2 anos, ok, campeão do carnaval inclusive. Uma Bamba e Restinga, aconteceu algum ruído que tu acabou não chegando no carnaval. Como é que tu olha para trás e achou que era desse jeito mesmo, eu tinha a banda, não tinha o que fazer? Ou tu acha que algumas coisas poderiam ter sido feitas diferentes? É que, na verdade, assim, o que eu penso, né? Quando me convidaram para essas escolas, para mim, nossa, foi uma honra, com certeza, né? Então, só que no fim acabou não dando. Mas são as 3 escolas que têm mais nome em Porto Alegre. Só que por fora eu também consegui construir um nome, sabe? Consegui construir um nome no Astral, desfilando nas escolas intermediárias, que então, isso para mim também não sei lá, não atingiu muito, assim, não, sabe? Então, independente de Bambas e Imperadores, eu tô no carnaval. Claro. Para mim, o que é importante é o carnaval, sabe? Não, tem escola tal que é grandiosa, que é isso. O importante para mim é desfilar no carnaval. E eu conquistei um nome também, então... E essas escolas tiveram mais compreensão, digamos assim, com essa questão tua da agenda das bandas, com esse teu mundo musical, foram mais tranquilas em relação a isso? Por exemplo, no Gravataí, tu criou uma marca Gravataí, né? Sim. Não só pelo samba de Parintins, mas tu ficou vários carnavais ali. Então, eu hoje indo pra cá, peguei um Uber para vir pra cá,
E aí o cara me olhou assim, viu no aplicativo. Então, o Vinícius Brito do Carnaval? Ele perguntou pra mim. Eu falei, sim, sou eu. Aí ele contou que ele era amigo do fulano, do ciclano, amigos em comum, né? E ele perguntou onde é que eu tava indo. Eu falei, vou gravar meu podcast sobre o Carnaval. Ele vai gravar com quem? Eu falei, com o Lu Astral. Ele falou assim, o Lu Astral do Gravataí. Ele disse, entendeu? Aí eu até falei, não, o Lu no último ano estava na Vila do EPI, ele não estava na Gravataí. Mas ele ficou 200, ele falou assim, ficou uns 200 anos no Gravataí. Tu marcou a tua história na Onça Negra, né? Com certeza, e a escola é uma das escolas do meu coração também. A Gravataí, para mim, na verdade, quando foi essas escolas Bamba, Imperadores, foi na época do Samba Astral, sabe? E a Gravataí já não pegou essa época, então para mim foi mais fácil. Eu não tinha tanto compromisso com banda na Gravataí. Então eu me dediquei mais ao carnaval, né, do que para banda, né? Tenho meu grupo lá, na rapaziada lá de Novo Hamburgo, mas não era uma sequência que nem quando era com o Samba Astral, né? Perfeito. Então, foi isso, a diferença foi essa, foi grande. Então, na época do Samba Astral, o Samba Astral também era grandioso. Então, poxa! Pra mim, tipo, desfilar no Imperadores ou no Bambas naquela época, sabe? Era natural que tu priorizasse o teu trabalho profissional, que era o Samba Astral, né? Renan. Pois é, Lu, e a tua passagem pela Gravataí ela é absolutamente marcante, como o Vini citou, e é também uma volta por cima, né? Porque tu também ficou um ano fora, né? Em 2011, que foi esse ano que tu iria pro Bamber, daí tu volta pra Gravataí, tu assume a Gravataí em 2012 e fica. Mas eu queria te perguntar uma coisa em cima disso que o Vini falou. O carnaval ele é um pouco como o futebol. A Gravataí, claro, maravilhosa, uma escola grandiosa do nosso carnaval também, mas o Vini, que também é da imprensa, sabe, né, Vini? Todo pós-carnaval vem aquela coisa, a escola tal de Porto Alegre perdeu o cantor, o Lu. Todo ano. Eu sou amigo do Lu, posso dizer isso. Quantas vezes eu já te falei no WhatsApp, Lu? Escola tal lá me perguntou de ti, como é que tá a situação? Me pediram teu telefone. Esse ano, inclusive, tu sabe. Aí eu queria te perguntar. Tem o WhatsApp do Lu, daí eu falei assim. Que esse presidente tá me pedindo o WhatsApp do Lu Astral? Isso acontece muito. E eu queria te perguntar o seguinte, que eu acredito que seja uma opção tua de mercado, porque tu ficou na Gravataí muitos anos, tem, se não me engano, 3 passagens, né, pela Gravataí entre idas e vindas, mas tu prefere ficar de fora. 200 anos, como diz meu Uber. Tu preferiu ficar de fora das escolas de Porto Alegre, né? Tu chega a assumir o Império no Carnaval que não tem, em 2018, volta pra Gravataí, e só agora, em 2022, que tu volta a cantar em Porto Alegre, na União da Vila do IAPI. Em um determinado momento tu pensou assim, Porto Alegre, as escolas, acho que melhor não, acho que eu vou ficar de fora, ou foi uma coincidência de carreira isso? Não, mas eu não fiquei, o meu último carnaval com a Gravataí foi em 2017, né, e daí 2018 não teve desfile. Não teve, Não, mas eu digo 2019 a Gravataí não desfilou. Verdade. Mas eu tava lá, tava na Gravataí, só que daí no fim a Gravataí não desfilou. Verdade. E 2018, não teve 18. É que eu me refiro a cantar em escolas sediadas em Porto Alegre. Tu fez uma opção de ficar cantando na Acadêmicos de Gravataí e eu acredito, tu deve ter recebido propostas. E aí foi uma opção. 2011 foi uma, né? Do Bambas, quando foi o Cleomar era o presidente. E aí, lance de contrato, eu optei por ficar em Gravataí. Porque o que eu olho hoje, que eu imagino, que eu vejo hoje, assim, no Carnaval de Porto Alegre, que as escolas estão tudo no mesmo padrão. Claro. Imperador, Gravataí, Bambas, pra mim tá tudo no mesmo nível, entendeu? Então, eu optei por ficar no Gravataí, tá legal lá, tá bacana lá, a escola me acolheu, vou ficar lá. Tu é campeão no Imperador em 2004. Tu canta esse samba maravilhoso da Protegidos do budismo. Tu canta o samba antológico da Gravataí de Parintins. Dá para me responder? Eu fiz a mesma pergunta pro mestre Guto. Qual é o grande desfile da tua vida? Olha, Vinícius, eu quero voltar na máquina do tempo e desfilar de novo nesse desfile. Tu consegue responder um? 2014, com certeza. Parintins. Fala desse desfile pra gente, desse samba. Foi de Samoamba, né? É que quando esse samba, a gente gravou o samba... Era festival ou foi direto dos compositores? Foi um festival... No CD? No CD.
E, pô, quando a gente escutou lá o samba, nossa, é esse samba, não precisa nem... Eu concorri e perdi, inclusive. Foi unânime a escolha do samba, né? E a gente já tinha em mente que ia ser um carnaval grandioso, né? Da Gravataí. Inclusive, quando a gente saiu da avenida, pô, a Gravataí é campeã, não tem outra escola. Mas não foi bem assim, né? Mas para mim, esse desfile foi o ano que eu montei a minha ala também. A gente tinha uma ala Lua Astral, Beijo no Ombro, e era uma ala de 100 pessoas. Imagina, eu trouxe Novo Hamburgo todo para Gravataí. Então, pô, o clima naquele ano tava muito massa mesmo, sabe? Família, amigos, tudo junto, reunido, todo mundo ia. Onde a Gravataí ia fazer show. Então foi um ano que marcou muito, né? Acho que o samba trouxe isso para a escola. E o desfile, sim, sem falar, né? Tá louco. E é um samba que tu sabe, né? Que tu vai ter que cantar pro resto da vida. Mas não tem como não cantar. E né? é maravilhoso, maravilhoso. Lu, queria te fazer uma pergunta em cima disso, da Gravataí. Se tu me permite, Vini, contando sobre outro podcast daqui, que a gente estava ouvindo aqui, né, do Guto, e ele comentou da passagem do Vander na Restinga. O Lu ganha 2 personagens da Folia com o Vander estando na Restinga. Olha aí. 2013, ele ganhou o Personagens da Folia, que era o prêmio, né, da RBS, Isso, o nome. Personagens da Folia. E tu ganha aqueles prêmios, e em 2004 ele ganha o Estandarte de Ouro tendo Medina. Não é pouca coisa, né? Como é que foi tem muitas premiações individuais também, como cantor, como intérprete, isso também tem. Foi em 2013 e 2014, né? Ele teve um ano que teve, eu acho que a mostra de São Enredo foi lá na Imperatriz. 2013. E daí quando eu cheguei lá, estava estacionando o carro, a Restinga estava se apresentando pro Vander. Daí a gente parou e ficou escutando, chega a arrepiar, o cara é fenômeno, né? E daí depois da Restinga era a Gravataí. Aquele foi o ano dos 250 anos, acho. Uhum. E daí a gente subiu no palco, fez o show. E daí depois vieram me falar que o Vander tava parado lá, daí disse que ele perguntou: "E é esse cara aí?" Olha aí. Daí disse que ele me elogiou bastante, né? E, pô, ganhar esses troféus aí com o Vander desfilando junto no mesmo carnaval, não tem, né? E Lu, o Guto, a gente tá falando muito do Guto porque, como eu disse, a gravação foi no mesmo dia, né? Eles se encontraram aqui no estúdio os dois, entre um programa e outro. O Guto disse, o meu mestre é o Estevão, em relação a baterias, né? Minha referência, eu gosto do fulano, do cicrano, mas o meu mestre, quando eu era lá, que estava começando, meu ídolo é o Estevão. Quem é o teu mestre como intérprete no Carnaval de Porto Alegre? Quem era a tua grande referência? Como intérprete? Medina, sim, sem sombra de dúvida. Muita inspiração em cima dele, né? Desde aquela época que ele... Eu conheci o Carnaval de Porto Alegre escutando os sambas do Medina, né? Então acho que a maioria dos intérpretes aqui de Porto Alegre acho que tem essa... E não deixa de ter um estilo similar, né? Sim. Timbre de voz mais ou menos parecido. Eu gosto de imitar ele às vezes. Não, então vai ter que imitar aqui. Como é que é? Mas eu tô rouco hoje, né? Imita o Medina rouco. Medina rouco, imagina. O Lu é um grande imitador, viu? Pra quem não sabe, ele imita bastante gente cantando. É mesmo? Ele imita, ele sabe. Então fala desse talento, Lu. Tu gosta de imitar o pessoal. De vez em quando eu dou uma brincada imitando Zeca Pagodinho, mas acho que não é muito parecido, não. Vai teu copo pra eu te ajudar aqui, ó. Pô, tem que botar água na garganta do cantor aí. Afinal, tá puxado, né? O final de ano tá puxado, bastante trabalho, graças a Deus, né? Isso que eu ia te perguntar, Lu, nesse momento tu tá sem escola, por enquanto, né? Aqui em Porto Alegre, né? Sim, claro, aqui em Porto Alegre, no Carnaval de Porto Alegre, né? Mas como é que é o teu trabalho? Como tu contou aqui, a tua vida é sempre pontuada, né, pelo samba astral, pela música. Tu tem a gente que vê das redes sociais, tu tem uma trajetória intensa no mundo do samba, segue firme e forte, né? Sim, Quais são teus projetos atuais aí? Na verdade, eu tô fazendo, vamos dizer, como se fosse uma carreira solo. Não tenho mais um grupo hoje, né? Isso. Mas tipo, a agenda tem bastante, sabe? Então, e o projeto que eu tenho em mente agora mesmo é gravar
um audiovisual, porque hoje em dia é tudo audiovisual, né? Claro. Então a gente tem em mente esse projeto. E por enquanto vamos tocando por aí. Quando tiver gente chamando para tocar, a gente vai. E Lu, em relação a uma figura que eu quero te perguntar, que eu sei que tu conviveste muito com ele. Mas para te falar que tá pintando alguma coisa, de repente no Carnaval de Porto Alegre. Carnaval? Não é no especial, mas... Rapaz, sabe que pode acontecer uma loucura, né? Porque esse programa aqui, nós estamos gravando bem antecipado. Eu acho que quando for ao ar, o Lu já tá nessa novo momento aí. Eu acho que sim. É possível, é possível. Depois tu me conta fora do ar, hein? Tá, Não, eu queria te perguntar sobre uma grande figura, que eu era encantado por ele. Um líder, uma figura folclórica, do bem, e que tu conviveste. Fala para mim de Sebastião Flores, o Tião, o Brás da Protegidos, que era a alma daquela escola e que era um cara sensacional. Como é que era ser presidido pelo Sebastião? Como é que funcionava? O Sebastião é um cara muito calmo, né? Era um cara muito calmo e então com ele não tinha discussão, não tinha tudo se resolvia, entendeu? Então aquelas partes que todo intérprete sofre na escola. Quando é que vai sair Quando é que vai sair o meu dinheiro? Calma que tá tudo tá garantido. Não vamos se estressar. Aí tinha a gurizada da harmonia, nós vamos fazer greve, não vamos subir no palco. Ele ia lá, ele com o jeito dele, ele conquistava e acabava todo mundo. Ele, pega aqui pra tomar um refri. Depois a gente se ajeita. Cara do seu Sebastião fazer isso. O Sebastião era um pai pra todo mundo, né? Tá louco. Uma lembrança dele é... Ele era muito carinhoso, né? Muito sábio, muito... Eu sempre, quando eu vou lá na quadra, volta e meia eu fico falando dele, né? E gosto de imitar ele, assim, né? Das coisas que ele falava pra gente, assim, né? A tia Nair dá risada, né? E, tipo, às vezes tá o tempo pra chuva, né? Daí tá baixo, vai dar uma chuvarada. Não, no tempo bonito, né? Diz, só aí sol que tá, o dia bonito pra caramba, né, Bas? Porque tu não sabe a chuva que tá por vir ainda. E era batata, né? Tu olhava assim, o céu totalmente azul, um solão, e tipo, mas como vai chover? Não tem como chover. Era batata, né? Tu cuida ali por 2 horas da tarde pra ver se não vai chover. E chovia mesmo. É mesmo? Ele sabia, cara, ele sabia. Sabe que o Sebastião, eu vivenciei uma história dele. O Sebastião era uma figura muito sábia, né? Ele tinha tiradas assim, de muito brilho intelectual. Eu participei, na época, eu estava na equipe de produção da RBS TV, no tempo que a RBS TV transmitia o Carnaval de Porto Alegre. E nós fomos fazer uma reunião lá nos barracões do Porto Seco. Uhum. Era a Alice Urbim, que era a diretora na época, com todos os presidentes, que era para organizar o Carnaval, etc, etc. E na outra semana nós iríamos começar as gravações das reportagens nos barracões. Né, preparação das escolas, aquilo que aparecia no Jornal do Almoço. Sim. Né, e mostrar o carnavalesco, dizer, estamos preparando tal coisa, tal coisa. E aí começou uma bronca na reunião, porque os presidentes todos disseram, olha, vocês estão malucos de querer vir aqui semana que vem, porque está todo mundo no ferro. Ninguém tem nada pronto. Tem escola que não desmontou o carnaval passado ainda, etc. E começou uma discussão. Daqui a pouco, quando o presidente falou, não, mas dá, não sei o quê. Aí eu mesmo ponderei e falei, pessoal, a gente não precisa de nenhuma alegoria pronta. Daqui a pouco a gente bota num cantinho lá uma escultura, uma pluminha, já desfoca o fundo. A gente tem uns segredos no mundo do audiovisual para aparecer aquilo que está pronto, né? É só cenário, mas não é fundamental. Não vamos mostrar nada pronto. E conseguiu a discussão, e Jorge Sodré, e Juarez Guterres, e Urso, aquelas figuras, né? Debatendo forte. Nervosos. E o Sebastião tá assim, ó, só com a mão levantada. Esperando. E aí o Juarez, que presidia, acho que era Liespa ou a Pares na época, disse, presidente Sebastião da Protegidos, o senhor quer fazer uso da palavra? Sim. Eu quero dizer que se o carnaval for daqui uma semana, a Protegidos está pronta. Ele lá no fundo da reunião, todo mundo virou para trás, pô, Protegidos está pronta, cara. Os presidentes do Imperador, do Bamba se viraram, a Amorim, a Rosalina se viraram assim para trás. Como assim, Sebastião? A Protegidos está pronta? No papel.
Ele era demais, ele era demais, uma grande figura, assim, de muita espiritualidade, né? Ele tinha respostas rápidas, né? Tu sabe, Vini, eu vou contar um bastidor rapidinho. Eu, o Lu e mais umas 3 ou 4 pessoas somos os ritmistas no velório e enterro do seu Sebastião. Poxa vida. Que foi, pra quem é de Novo Hamburgo, o Lu lembra, acho que deve lembrar bem. Foram convidados na época, eu cantava na escola mirim da cidade, que o enredo era São Sebastião naquele ano. Eu acho que tu tava acho que na Niterói e o Cezinha na Protegidos, e nós 3 cantamos e tocamos, e é impressionante como lá em Novo Hamburgo ele é rei, até hoje. Claro. O seu Sebastião, se a gente chega 10 anos depois, e ele tinha um carinho pelo Lu muito grande, tanto que na homenagem que foi feita para ele em 2012 lá no Teatro Municipal de Novo Hamburgo, foi dito: vamos aqui cantar o samba que mais o seu Sebastião guardou na sua memória, que é o samba do budismo com o cantor Lu Astral. O Lu foi convidado para cantar naquele show. Foi cantar para ele, né? Cantar naquele velório foi bem difícil, né? Tá louco. Eu lembro que esse velório também foi um momento de muita comoção, né? Que as pessoas do carnaval falaram muito dele. Extraordinário, fantástico. Lu, e o teu último carnaval, mais recente, né? Eu tô achando que esse programa vai pro ar desatualizado, porque quando chegar a hora de ser exibido, o Lu já tá com uma escola nova. Eu até acho que eu vou inverter, vou colocar o dele antes do Mestre Guto para não correr. Não tem esse problema. Para diminuir esse risco, né? O teu último carnaval foi na União da Vila do EPI, um belo carnaval. Queria te fazer 2 perguntas sobre esse desfile, sobre a passagem pela vila e sobre cantar dividindo a função, né? Tu na Gravataí teve um ano que cantou junto com o Everton Rataeski, os 2 primeiros, e esse último ano na Vila do EPI era Vilcinha Astral, Lu Astral e Borracha. Como é que é dividir a tarefa de ser primeiro? O Vander Pires dividiu umas vezes ou 2 e hoje ele fala abertamente que não quer mais dividir, ou canto sozinho ou fico em casa. Como é que é cantar dividido? Atenção, isso aqui não é um comentário pessoal sobre ninguém, é sobre um conceito profissional. Com certeza. E como é que foi a passagem pela vila? Foi bacana, foi um belíssimo desfile, né? Infelizmente não deu o resultado que a gente esperava, né? Até hoje, para mim, eu penso que foi a melhor escola da noite, né? Foi um baita desfile. A Restinga, né? Foi um baita desfile. Vai entender cabeça de jurado. Não, eu já falei sobre isso aqui mais uma vez. Isso aqui não é depreciar nenhuma escola que ficou acima, por favor. Não, claro que não. Mas não é que teve seus méritos. Já tomei muita porradinha por causa disso. Mas o desfile da vila, ele é belo do ponto de vista visual, o enredo está bem contado, o samba funcionou. Que desfilaço, né? O resultado da escola quase cai, inclusive, até é bem surpreendente. Eu tava em casa olhando o resultado. No dia, né? Mas não é verdade, cara. Mas é um desfilaço, né, Lu? Pelo menos o quarto lugar ali servia, né? Já que não deu, mas fazer o quê? E foi uma casa que tu te sentiu bem? A vila? Foi bacana, foi legal. Tu estavas na vila quando teve acho que a inauguração da quadra, né? Ou não? O novo centro de eventos. O novo centro de eventos. Sim. Fizeram uma live muito bonita, inclusive, cantando todos os sambas da escola. Na verdade, a live, a primeira live foi de... Teve uma no Barracão, Teve no Barracão, que foi minha estreia lá. Isso, e depois do Barracão. E daí depois a de inauguração da quadra. Que convidaram a Maurileia, convidaram o Márcio Medina, um belo evento. Cantaram quase todos os sambas da história da escola, né? Foi bem legal. Isso aí junto com Borracha e Vilcinho ali foi bacana. Vilcinho, a gente já tem uma história junto, né? E o Borracha, legal, gente fina, um cara humilde. Claro que tem diferenças, cada intérprete tem um jeito de cantar, uma maneira. Então a gente teve que achar tem uma questão bem técnica, assim, mas que às vezes deve ser difícil. Questão de tom, por exemplo, né? Às vezes o samba, aquele samba pra ti tá bom nessa região, o outro tá nessa, e tu tem que achar um meio termo, né? E daí, às vezes, nos ensaios, a gente via muito isso, sabe? Então tinha partes que a gente tinha que conversar, cara, vocês não estão pensando ali, sabe? Ô Lu, tu tá fazendo muito caco. Então tinha essas discussões assim. É difícil ser apoio do Lu, porque o Lu alcança tudo? Posso responder? Posso responder porque eu já fui? Pode. Cara, isso aí é um
uma dádiva de Deus, né? Porque eu nunca fiz aula de canto, nunca fiz técnica vocal, nada. Então é só talento mesmo. E eu acho que eu nem canto tão alto assim, na verdade, não acho. Eu vou contar um bastidor. Até porque minha voz é grave, né? Então Sim. Muita gente fica, mas o cara consegue pegar esses tons assim. Ô Vini, tu sabes que tem um bastidor nesse mundo do carnaval, assim, a gente faz uma piada, que muitas vezes a gente sai em roda de samba, ou mesmo pra fazer um ensaio, alguma coisa, e eu tava falando isso fora do ar. Nem todo mundo se arrisca a cantar o samba de Parintins. Sim. Não é todo mundo que canta aquele samba, e o Lu conseguiu cantar, e foi o Igor Sorriso, né, que cantou lá. E o Igor, pra quem sabe, tem uma voz também muito alta. Alto pra caramba. E o Lu veio aqui, matou no peito e saiu jogando. Não é qualquer um Na que faz verdade, isso. a rapaziada da harmonia queria baixar o tom, né? Vamos baixar o tom. Deus, não, vamos calejar. Vamos calejar ele que não vamos conseguir. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos contratar 3 meninas para sair junto com a gente. Então, na hora que nos tons mais altos, né? Elas cobrem ali. Quem não consegue, não vai. Sim. Tem O próprio refrão, né? né? Quem faz todo mundo cantar sozinho. Ele é um samba que vai crescendo o tempo todo, né? Ele começa, acho que não vai nem na metade do samba, ele já começa a crescer, né? Então, ali pro final ali, deixa eu lembrar ali, Bate o tambor, a tradição. antes, essa energia que vai no ar, o ritmo, canto, o boi, a vibração que vem nos encantar, bate tambor, a tradição. Daí, pô, a lenda renasce em versos e se no olhar. Tipo, não para de subir, ele vai subindo. Sobe. Então não tem tempo para respirar. É complicado aquele samba ali, mas foi. Mas... E como é que funciona a preocupação com o componente? Porque daqui a pouco o intérprete canta lindamente no carro de som, mas a baiana lá, coitada, acaba não conseguindo. Vocês têm também esse tipo de achar uma forma do samba ser adaptável para o componente? Batendo, mas nessa questão até acho que não, porque nem todo mundo canta afinado, né? Claro. Então é mais aquela coisa de povo cantando. E nem precisa ser. É. E nem precisa ser. Então, o componente tem que cantar do jeito que ele consegue. Do jeito que consegue. Exatamente. Carnaval é isso. Nós temos já também encaminhar o nosso encerramento. A última pergunta, Renanzinho. Então tá, eu quero perguntar sobre algo. Nós conversamos, eu me lembro que eu falei com o Lu. Em 2020 eu tive a oportunidade de cobrir o Carnaval de Florianópolis, que eu não conhecia. Importante trazer esse ponto. Isso, e eu me lembro que eu vim de Florianópolis e lá eu tive a oportunidade de entrevistar o Vini Machado. Ele falou: Renan, se os guris que cantam lá soubessem o mercado que está à disposição aqui, já teriam vindo. E era só o Vini que estava lá. Uhum. E coincidentemente agora, na Protegidos de lá, está o Lu Astral. Como é que está sendo isso lá em Florianópolis? Que para quem não sabe ou não teve oportunidade, é um baita carnaval em Santa Catarina. É fantástico. Fantástico. Como é que está sendo cantar coincidentemente na Protegidos? Tem essa coincidência maravilhosa, né? É bem essa coincidência mesmo, porque, cara, eu me sinto lá como se eu estivesse aqui, sabe? Então, foi uma recepção muito, muito boa, sabe? Muito bacana, aceitação maravilhosa, sabe? E hoje eu já tenho uma amizade lá, então fica fácil, sabe? Troco ideia direto no telefone com um rapaziada de lá, Marcelo Dutra, o diretor, Edgar, presidente. Então é uma rapaziada jovem ali que está na diretoria, né? E são tudo da bateria. Todos eles são da bateria. O presidente... Pô, que legal, né? O diretor de carnaval são tudo caras que eram da bateria, né? E hoje estão dirigindo a escola. Então o pessoal lá fala assim, o pessoal da bateria lá que tá na diretoria, né? E tá sendo bacana, cara. Conhecendo lá as outras escolas e... Pô, o carnaval lá é grandioso mesmo. E sabe que não é coincidência, né? O Sebastião, no personagem da Folia, que ele foi personagem, né? Recuperando a redundância, tá no YouTube. Ele conta que deu o nome da escola Protegidos da Princesa Isabel porque da Protegidos, porque conheceu a Protegidos da Princesa sem o Isabel de Floripa. Ele só colocou o Isabel a mais. Mas as cores são as mesmas também. As mesmas cores. E é os Protegidos da Princesa. É os Protegidos. Os Protegidos da Princesa. E como é que tu tem feito assim? Tu vai com que frequência para lá? Como é que funciona?
Eu tô indo nas datas principais, assim, né? E agora, dia 28 de dezembro, eu tenho que estar lá, né? Então tem alguma agenda lá, tem a arrancada dos ensaios, que é dia 2 de janeiro, né? E daí... E como é que eles acharam o Lua Astral lá em Florianópolis? Como é que surgiu essa Na verdade, saída tem uma para lá? rapaziada da bateria, que tem uns que são daqui e vão pra lá, desfilar lá, o Bodão. Bodão, claro. Desfilar lá antes. O pai dele, padrasto dele, eu acho, o Trindade. Claro, Paulinho Trindade. Paulinho Trindade, é. Era de lá da Protegis, né? Agora ele tá em outra escola, mas ele tá sempre lá também. Então o Bodão vai direto pra lá desfilar. E aí ele é muito amizade com o Marcelo Dutra lá. E chegaram lá e disseram, tem um cara lá em Porto Alegre. Em 2020 saiu a G. Guedes, né? Que virou estrela nacional agora. É verdade. E daí eles queriam colocar mais um intérprete junto com ela, né? Pra chegar mais ou menos no nível do Alan, que, pô, baita intérprete, né? É o Medina de lá, né? Nossa, o Alan. O cara canta muito. É. E então o Bodão deu a... quem é que perguntaram, né? Não queria chamar gente do Rio. E tipo, vamos pegar alguém aqui de Porto Alegre, mais perto. E daí o Bodão falou, tem o Lu. Aí eles, será que ele vem? O Lu Astral, o Lu já veio cantar uma vez aqui. Eu fui defender um samba do Jackson, Zinho, eram mais compositores, não lembro o nome dos outros, mas era Jackson, são bem famosos lá também, como compositores lá, né? Eu fui em 2015 para 2016, né, para defender um samba lá. E fui bater de frente com o William Tadeu, com o Conrado Laureano. Samba, sambaço, né? Então, mas dei o meu melhor lá. Então eles já ficaram assim, na época o presidente da escola é o Leco, que hoje é o diretor lá. E daí surgiu, eles me apresentaram para ele lá, daí surgiu lá naquela época, tipo, o Alan tava com um convite para desfilar na Mangueira de Apoio. E daí tava um boato que de repente ele ia sair da escola pro Carnaval de 2016 e não ia desfilar lá. Daí ele veio falar comigo, pegou meu contato. Só que no fim ficou naquilo ali, não... Aí agora, depois de anos, surgiu a oportunidade e tu vai realmente para desfilar lá. E tu vai sozinho ou consigo levar a gente de harmonia daqui para lá? Cara, o Vandinho tá junto comigo. O Vandinho tá lá, né? O Vandinho Por tá isso que eu junto perguntei. comigo lá e a Elise. A Elise. Tá a Elise lá. Eu até... Provavelmente quando esse programa for ao ar já terá nascido o filhinho da Elise, inclusive. Isso, tá no forninho. Tá beirando. E tava o Bolacha também, junto com a gente, mais o Biro. Só que daí não teve desfile, né? Eles vão sair juntos, mas não teve desfile. Daí esse ano já mudou tudo de novo. Vale destacar que o Biro com o Lu é tipo Zé Paulo Serra e Jackson Martins, assim, sempre junto. Sempre junto. Lu, queria te agradecer imensamente pela tua participação, a tua disponibilidade, como tu disse, tá morando em Broxir, então para ti vir ao programa, é um esforço, então eu quero agradecer muito, muito mesmo a tua disponibilidade, o teu carinho com o podcast. Agradecer ao Renan também, que, como eu disse, né, nós chegamos até a marcar uma outra data, mas se tu tivesse um compromisso profissional, mas naquela oportunidade já era o Renan que estaria aqui. Eu falei, olha, quando tu me disse, dia tal eu posso, eu falei, dá um jeito, porque é o dia tal que o Lu pode, e tem que ser com o Renan pela tua relação de admiração pelo Renan, pelo Lu. A gente foi junto pro Rio agora, no Carnaval. Eu sei. Que não teve, né? Fiquei sabendo. Bacana. Então tá. Faltou te perguntar alguma coisa? Não. Só quero agradecer também pela oportunidade de estar aí falando com vocês aí. Muito obrigado. E a hora que precisar, só telefonar também. Valeu. Tu não vai contar aqui em primeira mão qual é o teu destino em 2023, 24? Não, porque ainda tá... Falta. Vamos esperar. Isso é que nem aquela coisa, jogador de futebol, né? Falta assinar. Tá tudo certo, mas ainda não assinou o contrato, então não dá esperar, mas a resposta tá para vir em breve aí. Mas seja onde for, ainda, seja onde for, sucesso total, meu irmão. Tá? Tamo junto, obrigado. E como eu sempre digo, né? Isso aqui é um produto de internet. Então você pode estar assistindo no dia que está indo ao ar pela primeira vez, e aí você está vendo quase que ao vivo,
né? Ou então pode estar vendo em setembro de 2032, né? Porque isso aqui vai ficar eternamente à disposição, né? O importante aqui é contar a história das pessoas. E o Lu contou a linda história dele no Carnaval de Porto Alegre, na Protegidos, na Gravataí, na Vila da EPI, no Imperador. E tenho certeza que tem uma trajetória riquíssima pela frente aí, na Protegidos de Floripa também. Amém. Né? Importante registrar tudo isso. Lembrando para todos vocês, como eu sempre digo, esse episódio e todos os demais estão no YouTube da Cubo Play. Vai lá no YouTube, bota Sambrito, Cubo Play. Tem todos os episódios, desde a primeira temporada, as grandes feras do carnaval que passaram por aqui. Você também pode ouvir no Spotify. Todos os episódios também do nosso podcast estão no Spotify. Você que vai fazer aquele Cooper, né? Você que vai daqui a pouco no mercado com fonezinho de ouvido, ou vai dirigir e quer botar no carro para curtir um som diferente, uma entrevista, você pode colocar no seu carro também para ouvir o nosso podcast pelo Spotify. Claro que aí perde a chance de ver a beleza do entrevistado e dos entrevistadores aqui, caso do Lu Astral, do Renan e de mim, que somos todos belíssimos. Isso é uma brincadeira. E também lembrando que no YouTube do Cláudio Brito, você volta lá no YouTube Cláudio Brito, no canal dele estão todos os cortes. Então a gente pega cada episódio, pega 5, por exemplo, o programa de hoje, a hora que o Lu falou do Sebastião, vai ser um corte. A hora que o Lu contou que foi um anjo na França, vai ser um outro corte. A hora que o Lu... Quem que o Lu imitou aqui? Imitou o Sebastião. A hora que o Lu contou que passou pela Vila da EPI, vai ser outro corte. Então, cortes são isso, pequenos trechos, edições dos melhores momentos, digamos assim, sim, da nossa entrevista. Esse programa terá ido ao ar quando a Copa do Mundo já tiver terminado. Mas como eu estou aqui ao lado de um narrador de futebol, jornalista esportivo, olha para aquela câmera ali, olha para aquela câmera e diz: quem ganhou a Copa foi? França. Vamos ver se ele estava certo então, quando isso for ao ar. Eu acho que foi a Argentina, hein? Acho que foi a Argentina. Tu acha que foi a Argentina também, Lu? Também acho. Então acho que o Lu acertamos e o nosso amigo Renan errou. Se é torcida ou é avaliação profissional? Um pouco de cada. Gente, um grande beijo no coração de todos vocês, como eu sempre falo, né? Salve o Carnaval de Porto Alegre.